Sempre as palestras do professor Roberto rendem um ibope altíssimo, e para quem não conhece, eu gostaria de apresentar o professor Roberto. Ele é Roberto de Andrade Martins, ele é físico, ele é formado pela USP em 1972, concluiu o doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência na Unicamp em 1987. Ele realizou estágios de pós-doutorado em História da Ciência em Oxford e Cambridge, livre docência na área de Física Geral, com especialidade em História da Física na Unicamp. E ele foi professor do Instituto de Física Gleb Vatag, da Unicamp, entre 1983 e 2010, quando se aposentou. E ele colaborou também como orientador na PUC de São Paulo e na USP. Após sua aposentadoria, ele foi professor visitante na Universidade Estadual da Paraíba e na Universidade Federal de São Carlos. Ele atuou como pesquisador visitante aqui no IFISC em 2015, com apoio da FAPESP. E atualmente ele é professor colaborador da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista, do estado de São Paulo. E ele é membro fundador e sempre o patrono, né, do grupo de História, Teoria e Ensino de Ciências da USP, que é o GHTC. Foi presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência, da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul, que ele também foi um dos fundadores. E ele dedica-se a pesquisas sobre História e Filosofia da Ciência, principalmente física, e suas aplicações ao ensino. Também sobre o pensamento religioso e filosófico indiano. Ele possui bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1B, na área de História. Ele já orientou 23 dissertações de mestrado e co-orientou uma de mestrado e orientou 6 teses de doutorado e co-orientou uma na área de História, de Física, de Filosofia e de Educação. E ele atua na área de História com ênfase em História das Ciências. Embora não esteja escrito aqui, o professor Roberto tem dezenas de livros, vários dos quais estão à venda na lojinha aqui da Livraria da Física. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Roberto, é sempre uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Agradeço o convite para participar aqui do SNEF, né, e agradeço a apresentação da professora Cibele e a presença de vocês todos. Bom, então, quando a gente fala sobre a origem da teoria da relatividade, né, o que passa na cabeça de quase todo mundo quando ouve falar essa palavra? Einstein, né, como sendo o criador, né, e popularmente ela é considerada como o pai da relatividade. Ninguém diz quem é a mãe, é um pai solteiro, né? E os trabalhos principais dele sobre o assunto são de 1905, e a pergunta é se a gente pode considerar que esses trabalhos teriam sido o início da teoria da relatividade. E popularmente as pessoas respondem que sim, né? 1905 é considerado um ano icônico, né? 2005 a gente teve o centenário desses trabalhos do Einstein e, né, muita paparicação por causa disso. E os historiadores da física dão uma resposta impopular. Vai lá, Lício. Obrigado. Uma resposta impopular dizendo que não, os trabalhos dele não foram o início da teoria da relatividade. E o que eu vou procurar expor aqui então é essa visão dos historiadores, né, e mostrar que essa crença de que ele criou sozinho a teoria da relatividade é problemática, né, ela é falsa e prejudicial. Por quê? Sob o ponto de vista educacional, de ensino, né, quando a gente pensa que uma pessoa sozinha de repente surge, muda tudo,
né? Quem é essa pessoa? A gente não sabe como que ele conseguiu fazer aquela coisa, então talvez seja um extraterrestre que caiu aqui, mudou tudo. Bom, e o que isso vai passar para os jovens, né? Eu, que não sou extraterrestre, não posso fazer nada, né? Então é isso que se passa, né? Dá uma visão errada sobre como os jovens podem participar do desenvolvimento científico e também uma visão distorcida sobre a natureza da pesquisa da ciência, como simplesmente a pessoa tem uma ideia e pronto, e resolveu tudo, né? E é um mito errôneo, do ponto de vista histórico, né? Na época, o trabalho do Einstein de 1905 teve pouca repercussão, e a gente vai ver por quê, né? Porque tinha muitas outras coisas antes. Antes e depois também do seu trabalho, houve muitas contribuições centrais para a criação da relatividade por parte de outras pessoas, e esse caso, como em todos os outros, a evolução da física é uma obra coletiva, não é uma obra individual. Então, essa ideia de um grande gênio, né, da lâmpada que mudou tudo sozinho é falsa. E por que essa ideia se fixa nos estudantes e nos professores de física? É porque a gente tem a necessidade, né, de acreditar em super-heróis, em gênios, em ídolos e esse negócio todo, né? A explicação é psicológica, não é histórica, né? Então a gente vai ver que a criação da teoria da relatividade dependeu das contribuições de muitos pesquisadores. Vou falar de alguns, né? Possível falar de todos, quase todos eles desconhecidos dos físicos, dos professores e dos estudantes atuais. É claro que a história é ultra detalhada, né? Muito longa para ser descrita em uma palestra. Normalmente eu levo 30 horas para apresentar isso razoavelmente, né? E quem tiver interesse pode encontrar mais informação nesse livro aqui. E no fim da apresentação eu vou pôr 2 sites onde tem um bom número de PDFs meus também para fazer download. Bom, então, primeiro trabalho do Einstein sobre relatividade, né? O que a gente chama de relatividade, ele não chamava, ninguém chamava, né? Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, publicado em 1905 na revista Annalen der Physik, né? E a teoria se baseava em 2 postulados da relatividade e da constância da velocidade da luz, e ele apresenta dessa maneira esses postulados. Primeiro, as tentativas sem sucesso de verificar que a Terra se move em relação ao meio luminoso, que é o éter, né, levaram à conjectura de que, não apenas na mecânica, mas também na eletrodinâmica, não há propriedades observáveis associadas à ideia de repouso absoluto, mas as mesmas leis eletrodinâmicas e ópticas se aplicam a todos os sistemas de coordenadas nos quais são válidas as equações da mecânica, são os referenciais inerciais, né? Vejam aqui um detalhe: levar à conjectura. Quem pensou nessa conjectura, né? Se a pessoa desavisada ler isso aqui, vai ler da seguinte maneira: e por causa disso, eu, Albert Einstein, conjecturei que... Não, é uma conjectura que já existia, né? A gente vai ver. Elevaremos essa conjectura, cujo conteúdo será daqui por diante chamado de princípio da relatividade, já tinha esse nome, à posição de um postulado. E além disso, introduziremos um outro postulado que é apenas aparentemente inconsistente com o primeiro, a saber que a luz no espaço vazio sempre se propaga com velocidade definida v, que é independente do estado de movimento do corpo que a emite. Quero frisar aqui o finalzinho, né? Ele está afirmando que a velocidade da luz independe da velocidade da fonte. Não está dizendo que independe do referencial, né? E os livros didáticos confundem muito o que é o segundo postulado. É esse daqui. Bom, nesse primeiro trabalho de 1905, o Einstein deduziu as transformações de espaço e tempo e os efeitos cinemáticos todos que só dependem dessas transformações, as transformações das grandezas eletromagnéticas, a relação entre massa e velocidade
com um equívoco, ele fez um erro na dedução, depois foi corrigido por Planck, e num segundo trabalho do mesmo ano ele propôs a relação E igual a MC2. Né? Isso é basicamente o que ele fez. E quase tudo que o Einstein publicou em 1905 já havia sido obtido antes. Havia resultados antigos que ele não conseguiu obter em 1905. E depois de 1905, os principais avanços foram produzidos por outros pesquisadores. É basicamente isso que eu vou procurar mostrar. Né? Se a gente tivesse aí horas e horas, né? Eu ia começar falando do princípio clássico da relatividade na mecânica, né? Fenômenos ópticos e velocidade da Terra, aberração, esse negócio todo que eu não vou falar. Né? Eu vou falar rapidamente sobre a teoria do éter de Fresnel e Stokes, experimentos para medir a velocidade da Terra através de efeitos ópticos, como que o princípio da relatividade é proposto no fim do século XIX, os estudos de dinâmica dos corpos eletrizados e da luz, a teoria de Maxwell em referenciais de movimento em relação ao éter, teoria de Lorentz-Poincaré, trabalhos de Einstein e desenvolvimentos posteriores. Bom, então primeiro falando um pouquinho sobre o éter, que é central para a gente entender essa história. Até o século XVIII, fim do século XVIII, praticamente todo mundo aceitava a teoria corpuscular da luz. Isso mudou no início do século XIX. Né? Então, experimentos sobre difração e interferência, né? Estudados por Thomas Young e Augustin Fresnel, né? Acabaram convencendo praticamente todos os físicos, bem depressa, que a luz era uma onda. Né? Às vezes essas mudanças de ponto de vista demoram aí meio século, um século. Aqui foi razoavelmente rápido, né? Pouco mais de 10 anos. Em 1818, o Fresnel desenvolveu uma teoria na qual o éter seria uma substância em repouso no espaço, todo o espaço preenchido pelo éter. Os objetos passam através do éter, né? Ou o éter passa através deles, porque não é possível nenhum corpo blindar o éter. Né? Então, se a Terra está se movendo através do espaço, o éter está passando aqui através dessa sala. Uma parte do éter é carregada pelos corpos transparentes. Né? Isso é um detalhe da teoria dele, que quando ele foi desenvolver a teoria da refração da luz, ele precisou introduzir hipóteses sobre a relação entre o éter e as propriedades dos corpos transparentes. E isso é uma consequência da teoria dele. Bom, em 1851, o Fizeau confirmou a teoria do éter de Fresnel, mostrando que a água em movimento transporta parcialmente a luz. O que é isso? Se a água está parada, né, a luz demora um certo tempo para atravessar uma certa camada de água. Se a água está em movimento, no mesmo sentido que a luz demora menos tempo. Se a luz está indo para um lado e a água para o outro, a luz demora mais tempo. Quer dizer, há uma interação entre a luz e a água em movimento, e quantitativamente o resultado foi bastante próximo da previsão da teoria de arrastamento do éter de Fresnel. Mesmo antes dessa confirmação experimental, né, a partir da década de 1830, já se aceitava que a luz era uma onda no éter, praticamente todo mundo. E uma consequência direta disso era o princípio de que a velocidade da luz não depende da velocidade da fonte. Né? Depende apenas das propriedades do éter. Assim como a velocidade do som no ar não depende da velocidade da fonte. Se você tem uma fonte sonora se movimentando no ar, vai ter efeito Doppler. Né? Vai mudar a frequência, mas não a velocidade do som no ar. Da mesma forma, para uma fonte luminosa se movendo no éter, a velocidade da luz, depois que sai do objeto, não interessa mais o objeto. É uma onda se propagando no meio com determinadas propriedades. E este é o segundo princípio da teoria da relatividade. Né? Lembrando, né, o segundo princípio não afirma que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. Isso é um teorema da teoria. Bom,
o princípio da relatividade mecânica é muito mais antigo, Galileu, Newton, esse pessoal todo já aceitava, né? Mas uma coisa era o princípio da relatividade da mecânica, né, que dizia então que a velocidade de translação de um sistema não afeta as propriedades mecânicas dentro do sistema. Bom, mas a existência do éter que se aceitava aqui introduz um fato novo, né? Por quê? Assim como a gente pode medir a velocidade de um navio em relação à água ou de um avião em relação ao ar, por que não se poderia medir a velocidade da Terra em relação ao éter, né? Que é um objeto físico, né? Isso não é propriamente velocidade absoluta. Velocidade absoluta era uma coisa do Newton, era a velocidade através do espaço absoluto, né? E muita gente procurou fazer essas medidas. A maior parte dos experimentos deu resultado nulo. Alguns experimentos deram resultados positivos no século XIX, medindo efeitos da velocidade da Terra em relação ao éter, né? Por exemplo, o experimento de Fizeau de 1859, não é aquele da água, é um outro, né? E um experimento do Ångström de 1863, né? Eles publicaram trabalhos com resultados positivos, só para dizer que a situação era complexa no século XIX, tá? A gente só ouve falar do experimento de Michelson e Morley, mas tinha muitos outros, alguns com resultados positivos. Bom, então, durante todo o século XIX foram realizados vários experimentos tentando medir efeitos do movimento da Terra em relação ao éter, né? O George Stokes, né, mostrou que a teoria de Fresnel previa efeitos nulos para praticamente todos os experimentos envolvendo aberração, reflexão e refração da luz, né? Os efeitos se anulavam, né? E o Stokes também sugeriu uma nova hipótese, diferente da do Fresnel. Na do Fresnel, o éter está parado, exceto quando o corpo transparente se move, né? A hipótese nova do Stokes é de um éter viscoso que teria velocidade nula na superfície da Terra, né? Então, é mais ou menos como um objeto material se movendo na água, né? Ou em qualquer líquido viscoso. A velocidade na superfície tende a zero, né? E à medida que você se afasta da superfície do corpo, a velocidade relativa vai aumentando. Então, com a Terra se movendo em relação ao éter, o éter grudaria na superfície da Terra, e se o éter está parado em relação à superfície da Terra, qualquer experimento que eu fizer aqui vai dar resultado nulo. Bom, a ideia do éter era importante no século XIX, não apenas para a ótica, mas também para todo o eletromagnetismo desenvolvido pelos ingleses, os chamados continentais, né? Os alemães, etc., não gostavam dessa ideia, mas na Inglaterra, começando com Faraday, né, vai se desenvolver uma relação muito íntima entre eletromagnetismo e éter. Então, meados do século XIX, o Faraday desenvolveu a ideia de que as forças eletromagnéticas são transmitidas por linhas de força que são reais, não são linhas imaginárias que você traça, nada disso, né? Mas elas são as responsáveis pela transmissão das forças elétricas e magnéticas, e o Maxwell seguiu as ideias do Faraday, né? E concebeu uma teoria em que todas as forças eletromagnéticas são transmitidas pelo éter, né? A gente estuda a teoria de Maxwell, mas não estuda o que ele acreditava, né? E ele morreu defendendo o éter, né? No ano que ele morre, publica um artigo importante a respeito do éter. Bom, a teoria de Maxwell previu a existência de ondas eletromagnéticas, né, que no espaço vazio, entre aspas, que foram produzidas e estudadas pelo Hertz em 1887, o Maxwell já tinha falecido. Isso foi considerado uma confirmação da teoria do éter. Por quê? Então, porque nessa época você tinha outras teorias para o eletromagnetismo que não tinham éter, mas que também não podiam prever uma onda eletromagnética no espaço vazio. Podiam prever até uma onda eletromagnética num fio metálico, por exemplo, as ondas dos telégrafos, né? Você manda um sinal telegráfico, você tem uma onda
eletromagnéticas propagando um fio, mas aí é no meio material cheio de cargas. Agora, no espaço vazio, a única teoria que vai poder prever a existência de ondas é uma teoria de éter, como essa do Maxwell, né? Bom, o Maxwell acreditava que seria possível medir a velocidade da Terra em relação ao éter, propôs um método de medida. Na verdade, ele mesmo fez experimentos. A gente nunca ouviu falar de Maxwell, experimentador. Ele fez experimentos tentando medir a velocidade, efeitos da velocidade da Terra através do éter, usando prisma, esse negócio todo. Depois ele publica um trabalho fazendo uma proposta, né? E essa proposta do Maxwell motivou o trabalho do Michelson, né? Então, esse trabalho do Maxwell, publicado no ano que ele morre, né, é um artigo sobre éter na Enciclopédia Britânica, né? Ele aceita e escreve teorias do éter, cita experiências anteriores, e essa é uma citação de um trecho do trabalho. Se fosse possível determinar a velocidade da luz observando o tempo que ela gasta para ir de uma estação até a outra sobre a superfície da Terra, né, então a velocidade, num sentido, seria diferente da velocidade no outro, por causa do movimento da Terra em relação ao éter, assim como a velocidade do som é diferente num sentido e no outro se você tem um vento de ar, né? Então, se fosse possível, né, fazer isso, né, poderíamos determinar a velocidade do éter com relação a essas duas estações terrestres. Mas, ele diz, a gente não consegue medir a velocidade que a luz demora para ir de um ponto até o outro, porque a gente não tem como sincronizar os aparelhos que vão medir o momento de saída e o momento de chegada da luz. Então a gente só pode medir o tempo que a luz demora para ir e voltar, que eram todas as experiências de medida da velocidade da Terra em laboratório, eram de ida e volta, né? Eu sabia disso. Se a luz está indo e voltando, continua tendo um pequeno efeito, mas é um efeito que a gente chama de segunda ordem, né? Delta T sobre T seria da ordem de 10 a menos 8, né? Uma parte em 100 milhões, uma variação muito pequenininha do tempo, e que ele vai considerar que não dá para medir. Bom, o Michelson toma conhecimento da proposta do Maxwell, né? O Michelson, nessa época, havia feito as melhores medidas da velocidade da luz, né, publicadas em 1873. O valor de C que ele obtém é aquele ali, 299.853, né, o atual 299.793, vocês veem que a diferença é bem pequenininha, né, quarto algarismo significativo. Ele tinha segurança, né, de que ele conseguia fazer experimentos precisos envolvendo a luz, mas nada com a precisão que o Maxwell estava falando, de uma diferença de uma parte em 100 milhões para ida e volta. Para detectar uma variação desse tipo, precisaria usar um método interferométrico que ele não dominava, né? Quem trabalhava bem com interferometria na época eram os franceses. Então ele consegue uma espécie de uma bolsa para ir para a Europa. Não tinha nenhuma instituição de fomento à pesquisa, não tinha FAPESP, não tinha CNPq, não tinha nada, né? Então o que ele faz? Ele vai de chapéu na mão, né, pedir dinheiro para uma pessoa rica, que é o Graham Bell, do telefone, né? Vai e convence o Graham Bell a dar dinheiro para ele para ir para a Europa estudar e fazer experimentos dele. Ele é puxado pelo Graham Bell, né? Aí ele vai para a Europa, primeiro passa um tempo em Paris estudando interferometria com Jamin. Depois ele vai para Berlim, onde ele trabalha com Helmholtz, né, e manda fazer o primeiro interferômetro, e as primeiras medidas são no Observatório de Potsdam, né, perto de Berlim. Então, Michelson é norte-americano, né, mas o primeiro experimento é feito na Alemanha, né, com esse primeiro interferômetro daqui, 1881, que era extremamente problemático. Ele era, esses braços eram de metal, né? Eles tinham problemas de vibração, né? Problema de estabilidade e de dilatação e contração com pequenas variações de temperatura que não deixavam inicialmente ele medir nada, né? Então ele faz tubos, né, para colocar em volta, para controlar a questão de variação de temperatura.
as vibrações de alguma pessoa andando no laboratório a uma distância de 20 metros faziam o interferômetro vibrar e não dava para ver nada, e ele acaba então obtendo autorização para levar para o Observatório Astronômico de Potsdam, onde ninguém ia durante o dia, né? E aí lá então, sozinho, ele consegue fazer experimentos, o interferômetro fica estável, dá para fazer alguma coisa. Bom, ele compara o tempo para a luz ir e voltar em direções paralelas e perpendiculares ao movimento da Terra, e na hora de fazer os cálculos, né, ele supõe que o tempo no percurso perpendicular não é afetado pelo movimento, estava errado, então a teoria dele é um cálculo errado do efeito que deveria surgir, a parte teórica do trabalho dele, né? Segundo o cálculo dele, haveria um deslocamento de 0,08 centésimos de franja, e ele observa variações de 2 a 3 centésimos de franja. Bom, o que significa isso? Né? Essas são as franjas de interferência, né, que ele está observando. Tem uma agulha com uma ponta lá, e ele tem que estimar a olho quanto que a franja andou para um lado e para o outro, e diz ele que ele consegue ver um deslocamento de 1 centésimo de franja. Pois é. Pois é. Bom, então ele faz o experimento, né, publica o primeiro trabalho. A interpretação desses resultados é que não há deslocamento das franjas de interferência. Mostra-se assim incorreto o resultado da hipótese de um éter estacionário, é o éter de Fresnel, né? E segue-se a conclusão de que a hipótese do Fresnel é errônea. Ele não conclui que não existe éter, ao contrário do que todo mundo fala. Não. Ele conclui que a hipótese do Fresnel está errada porque não deu certo, né? E logo depois ele cita a hipótese de Stokes, do éter viscoso, que é uma alternativa. A teoria do éter viscoso não é para surgir nenhum efeito, né? Então parece acreditar que encontrou uma experiência crucial para diferenciar entre o éter estacionário e do éter viscoso, né? É isso o trabalho inicial. Aí, em 1882, ele vai retornar para os Estados Unidos, né? De Berlim ele passa por Paris, né? Vai conversar com os físicos de lá. Um físico chamado Potier mostra que o cálculo teórico dele está errado, né? Imagina que ele, né, vergonha, constrangimento, né? O Michelson corrige a teoria, chega às fórmulas que a gente usa atualmente, né? E conclui que a sensibilidade era insuficiente para testar o efeito. Então ele gastou o dinheiro do Graham Bell, gastou 2 anos de experimento, não prestava, né? Basicamente isso. Bom, nessa época, 1881, né, o Albert Einstein ainda não se interessava muito pelo éter e pelos experimentos de Michelson. Bom, o Michelson volta desse fracasso para os Estados Unidos, fica quietinho lá, né? Em 1884, o Lord Kelvin e o Lord Rayleigh estão fazendo uma visita aos Estados Unidos, num congresso lá, etc. Eles estimulam Michelson a retomar os estudos sobre o éter, né? Ver se ele faz alguma coisa melhor. Bom, o Michelson vai começar a fazer novos experimentos em 86, mas não o experimento famoso que a gente conhece, mas sim o experimento de arrastamento do éter por corpos transparentes, aquele que o Fizeau tinha feito. Por quê? Porque o experimento dele em Berlim aparentemente mostrava que Fresnel estava errado, mas Fizeau tinha confirmado a teoria de Fresnel. E agora, né? Então ele vai refazer esse experimento, porque na teoria de Stokes o arrastamento seria total, mas quantitativamente o experimento de Fizeau batia com a teoria de Fresnel. E o Michelson então repete o experimento de Fizeau, que favorecia a teoria de Fresnel, o coeficiente de arrastamento para a água, nas condições que ele, Michelson, vai estudar no experimento dele. Valor teórico 0,438, valor experimental que ele obtém 0,434. Então, para seu espanto e desapontamento, ele confirma a teoria de Fresnel. Bom, e agora ele está com resultados confrontantes, né?
Então o interferômetro lá na Alemanha deu resultados contrários à teoria de Fresnel, mas aquele interferômetro não era confiável, né? E os experimentos de arrastamento deram resultados favoráveis à teoria do éter de Fresnel. Então se torna ainda mais importante refazer o experimento do interferômetro, né, que ele vai fazer com Morley, que é um químico, né, não é um físico. Essa é uma foto do interferômetro deles, montado sobre uma placa de mármore, flutuando sobre mercúrio líquido, quer dizer, lá na suspensão, não aparece aqui, mas tem como se fosse uma piscininha redonda de mercúrio líquido, né, onde a base do interferômetro se encaixa lá, e como a densidade do mercúrio é muito maior do que a do mármore, né, ele fica flutuando. Então você pode girar esse blocão sem atrito, né, suspenso sobre o mercúrio líquido, uma dica interessante. E a luz vai e volta várias vezes ali sobre a superfície do mármore, diversas reflexões em espelhos, para aumentar a sensibilidade do espelho, né? Então, com esse novo sistema, eles têm uma estabilidade que o primeiro interferômetro não tinha, né? O mármore se dilata, claro, mas um blocão assim, né, vai demorar muito para reagir a mudanças de temperatura, né? E o experimento é razoavelmente rápido, como a gente vai ver. A sensibilidade era 10 vezes maior do que do interferômetro de 81. O efeito previsto para a velocidade orbital agora é 0,4 franjas. 0,4 até eu consigo ver, né? É quase meia franja, é passar do centro luminoso para o centro escuro. Ok, né? E diz ele que o efeito observado nos 4 dias de observação foi de 1/100º de franja. Ele continua conseguindo ver 1/100º de franja. Irregular, né? Tempo total das medidas, 6 horas, 36 voltas do interferômetro, né? Então, um dos experimentos mais importantes de toda a história da física, né, durou apenas 6 horas. Né? E a conclusão do trabalho deles: a velocidade relativa da Terra e do éter é provavelmente menos do que 1/6 da velocidade orbital da Terra, certamente menos do que 1/4. Não conclui que o éter não existe. Eles não sabem o que está acontecendo, né? Bom, então, segundo os experimentos de Michelson, né, o Einstein em 87 aqui, com a irmã dele, né, a Maia, né, brincava com a irmã mais nova, né? Ela conta numa biografia que ela escreveu que às vezes ele se enfurecia com ela e com outras pessoas, né? Então, em outra ocasião, ele atirou uma grande bola de boliche na cabeça de sua pequena irmã. Uma terceira vez, ele usou uma enxada de criança para abrir um buraco na sua cabeça. Esses são os interesses dele. Bom, 92, né, então alguns anos depois desse segundo experimento, né, 2 teóricos, né, Fichello e Lorentz, independentemente, né, vão sugerir a hipótese de contração dos objetos que se movem através do éter, né, e que os corpos sofreriam uma mudança das suas dimensões quando se move através do éter, e isso permitiria explicar por que o experimento de Michelson e Morley não deu certo e manter a teoria do éter de Fresnel. Né. Bom, a teoria de Maxwell, como a gente viu, né, admitia um éter, propunha um conjunto de equações que seriam válidas para um referencial parado em relação a esse éter. Toda a teoria dele era para um referencial parado em relação ao éter. Como vocês sabem, essas são as equações de Heaviside, não são as equações de Maxwell, que eram bem diferentes, né? Bom, e a questão então era, e o que acontece com o eletromagnetismo quando a gente está se movendo em relação ao éter, né? O Lorentz, que era um físico holandês importante da época, né, tentou aperfeiçoar a teoria eletromagnética de Maxwell, né? Então essas equações eram válidas em relação ao éter, como elas ficariam em relação a outros referenciais e que tipos de efeitos poderiam surgir. Por quê? Se as equações não forem as mesmas, quando você está se movendo em relação ao éter, tem efeitos mensuráveis. Então, não só através de luz, mas também através de efeitos eletromagnéticos, você poderia tentar medir a velocidade da Terra em relação ao éter. Mas ele se convence que não ia ser possível detectar movimentos em relação ao éter. Ele aceita o éter.
né, mas que não seria possível detectar, né, e procurou as transformações de coordenadas de tempo e das grandezas eletromagnéticas que mantivesse a validade das equações de Maxwell em todos os referenciais inerciais, né. Então, que as equações, se mudassem, teria que mudar tão pouco que não produzisse nenhum efeito observável. Em 1895, ele prova que as equações de Maxwell permaneceriam válidas em qualquer referencial em primeira aproximação. Primeira aproximação quer dizer para efeitos da ordem da velocidade da Terra sobre a velocidade da luz, elevado a 1, né, essa é a primeira aproximação. Se fossem usadas essas transformações de coordenadas, isso ainda não são as transformações de Lorentz, né, é uma transformação aproximada que ele obtém nessa época, né. A transformação de tempo que ele introduz aqui, ele não tinha uma interpretação física para ele, né? Ele vai introduzir isso para dar certo, né? E ele chama o T', o tempo medido no referencial S', de tempo local. Nesse trabalho ele introduz a famosa força de Lorentz que a gente usa até hoje, né? A gente nunca ouve dizer o que ele estava fazendo para chegar na força de Lorentz, estava trabalhando com isso, né? E era preciso também expor que os campos eletromagnéticos mudavam quando você passa de um referencial para o outro. As primeiras transformações que ele obtém, válidas em primeira ordem, são essas. Depois ele vai obter transformações exatas, né? Nessa época, o Albert Einstein estava preocupado com outras coisas, né? O que ele estava fazendo? A firma de eletricidade do pai e do tio dele não estava conseguindo se sustentar na Alemanha, né? Eles tinham se mudado para a Itália. O pai esperava que ele se tornasse engenheiro e ajudasse, né, nessa empresa de eletricidade, né? Mas ele foi reprovado no exame de seleção da Escola Politécnica de Zurique, né, nessa época, né? Conseguiu ser admitido no ano seguinte para o curso de licenciatura em Física e Matemática, um problema que a gente ouve muito até hoje. Bom, a gente tem outras pessoas envolvidas aqui, como por exemplo Larmor, né, que ele tenta justificar a partir das equações de Maxwell os resultados nulos das experiências ópticas que tinham sido feitas, né? Ele apresenta transformações de coordenadas semelhantes às de Lorentz, mas no caso das transformações de campo, as transformações dele são incorretas. O Henri Poincaré, um matemático importante da época, né? Ele é também conhecido pelo trabalho de filosofia dele, ele era também professor de física na Sorbonne, ele tinha 2 empregos e 2 salários em Paris, era professor de física e de matemática, né? Bom, então ele discute o trabalho do Larmor, no artigo que ele está discutindo o trabalho do Larmor, ele vai afirmar: é impossível medir o movimento absoluto da matéria, ou melhor, como eu disse, não é bem movimento absoluto, o movimento relativo da matéria em relação ao éter. Só se pode evidenciar o movimento da matéria em relação à matéria, que é uma coisa que o Lorentz também já tinha concluído, né? E o Poincaré vai enfatizar que as teorias existentes nesse momento, 1895, que são as de Larmor e Lorentz, davam uma explicação apenas aproximada de por que as equações de Maxwell, no novo referencial, continuavam prevendo os mesmos efeitos, mas que era necessário procurar uma teoria exata que mantivesse a validade das equações de Maxwell em todos os referenciais. Por quê? Porque havia experiências nulas para efeitos de segunda ordem, que é o experimento de Michelson e Morley. Então não basta dar mais ou menos, tem que anular totalmente os efeitos, né? Em 1899, Poincaré vai propor a lei da relatividade, né, que a partir da experiência se pode concluir que é impossível detectar um movimento através do éter, que deve haver um cancelamento exato por parte da teoria, e ele critica a contração de Lorentz, dizendo que é uma explicação ad hoc insatisfatória, né, que foi criada só para dar certo, né, e que isso não é legal, né? Em 1900 ele vai utilizar a expressão princípio do movimento relativo para essa ideia, né? E ele trabalha bastante discutindo os trabalhos de Lorentz, né? Ele vai interpretar fisicamente o tempo local de Lorentz, dizendo que era o tempo obtido sincronizando relógios com sinais luminosos, né? Que é o processo de sincronização que a gente estuda em relatividade.
e comentou sobre a invariância da velocidade da luz como uma consequência da constância da velocidade na teoria do éter, independentemente da velocidade da fonte, junto com o princípio da relatividade. Bom, nessa época, né, 1897 ou 98, enquanto era estudante, o Einstein tomou conhecimento de tentativa de detecção do movimento da Terra em relação ao éter, né, e ele próprio planejou novos experimentos que permitissem fazer esse tipo de medida. Tentou convencer os professores dele a ajudarem a medir a velocidade da Terra em relação ao éter com um novo método que ele desenvolveu. Em 1901, a gente sabe que ele ainda acreditava no éter, procurava novos meios de detectar o movimento da Terra em relação ao mesmo, né? Essa é uma foto dele com alguns colegas, né? Mas mudou alguma coisa aí na cabeça dele nessa época. E a gente tem um documento que fala dessa mudança, né? Então ele escreve uma carta à namorada dele, né, a Mileva Marit, e ele escreveu: como eu ficarei feliz e orgulhoso quando nós dois juntos conseguirmos levar nosso trabalho sobre o movimento relativo a uma conclusão bem-sucedida. Está tudo no plural, nós. Bom, em 1902 ele conclui o curso de licenciatura, teve dificuldade em se empregar, né? E isso é um anúncio que ele publica no jornal. Então, né? Aulas particulares de matemática e física para estudantes ensinadas de forma completa por Albert Einstein. Tem um diploma suíço de professor, primeira aula grátis. A coisa estava difícil. Bom, em 1902, o Poincaré escreve um livro muito popular, até hoje ele é um livro legal de ser lido, tem uma tradução para o português publicada pela Universidade de Brasília, né, Ciência e Hipótese, onde ele vai apresentar o princípio da relatividade, sincronização de relógios por luz e os resultados que haviam sido obtidos por Lorentz e outros até essa época. Então isso agora começa a extravasar o campo de artigos especializados, né, publicados por pessoas em revistas científicas, e agora você tem um livro de divulgação, né? Esse livro foi um best-seller, teve não sei quantas edições, né, falando sobre isso. E o Albert Einstein estudou detalhadamente esse livro do Henri Poincaré e discutiu com seus amigos durante várias semanas, com esses dois amigos especificamente. Né? Tem documentação que mostra que ele estudou essa obra. Né? Isso é para dizer que ele não está partindo do nada. Bom, vários pesquisadores, já falei do Larmor, um outro que eu ainda não tinha falado, Voigt, né? Larmor, Lorentz, independentemente, procuraram essas condições para que as leis de Maxwell fossem válidas de forma exata em todos os referenciais. Conjunto final de equações foram obtido por Lorentz em 1904, com uma correção feita por Poincaré em 1905. A correção é só da densidade de corrente, né? Uma das grandezas eletromagnéticas. Foram também obtidas por Voigt e Larmor de forma independente. Né? E por que a gente não chama de equações de Voigt, Larmor, Lorentz? Por culpa do Poincaré. Poincaré popularizou o nome equações de Lorentz. Então, essas transformações de Lorentz que todo mundo usa até hoje, né, são fundamentais, são de 1904, eu escrevi de um modo um pouquinho diferente, mas são equivalentes a essas daqui, e as transformações exatas dos campos eletromagnéticos. Ali o gama é o fator de Lorentz, né, são as equações que a gente usa até hoje para transformações do campo eletromagnético. Né. Bom, isso é uma parte do desenvolvimento que levou à relatividade especial, e tem um outro desenvolvimento paralelo, que eu vou falar agora, que é o estudo da dinâmica relativística, que começa antes do ponto que eu estava, quer dizer, aqui eu tinha chegado até 1904, agora eu vou voltar a 1881, que é a época do primeiro experimento do Michelson, e trabalhos de outro tipo, né, iniciados por J.J. Thomson. Né. Então, ele mostrou que a presença de uma carga elétrica deve aumentar a inércia de um objeto. Né? Basicamente, se uma carga elétrica está se movendo,
Bom, então, a carga elétrica parada só tem campo eletrostático. Ela em movimento tem também um campo magnético. O campo tem energia. Então, quando a carga elétrica está se movendo através do espaço ou do éter, tanto faz, né? Porque isso vale também para a gente. Né? Se você olhar no Jackson, tem isso também. Né? Bom, então, quando a carga está se movendo através do espaço, ela tem uma energia magnética adicional que ela não tinha quando estava parada. Né? E, em primeira aproximação, a fórmula dessa energia magnética é essa daí que está em amarelinho, e é proporcional ao quadrado da velocidade da carga. E o Thomson obtém esse resultado em primeira aproximação, né? E ele vai dizer que esse termo, entre parênteses, pode ser interpretado como uma massa adicional da carga, né? Uma massa eletromagnética. Por quê? Porque então, para acelerar a carga, você tem que fornecer essa energia adicional para a carga. Né? Quando a carga elétrica se move com alta velocidade, comparável à velocidade da luz, o campo elétrico se deforma. Não é só o surgimento de um campo magnético, mas o próprio campo elétrico muda, a densidade de energia elétrica muda no espaço, os cálculos são muito mais complicados. Né? Quem conseguiu calcular o campo eletromagnético de uma carga em movimento com alta velocidade foi o Heaviside, que foi quem chegou às formas das equações que a gente chama de Maxwell. Né? É ele, a gente não vou falar dele, coitado. E são essas fórmulas aqui, pavorosas, né, para o campo elétrico e a indução magnética em qualquer direção. Tem um θ ali que determina a direção em relação ao movimento da carga. Né? Bom, utilizando o resultado do Heaviside, o Thomson pede a um estudante dele, quando a coisa dá muito trabalho, né, a gente pede para um estudante fazer as contas. Então ele pede para o George Searle fazer o cálculo, né? E então em 1896 ele calcula essa energia eletromagnética total de uma carga em movimento rápido e mostrou que a massa eletromagnética devia aumentar com a velocidade. Aquele coeficiente em primeira aproximação do J.J. Thomson de 1881 era constante. Né? Agora você tem uma energia, né, que depende de uma fórmula bastante complicada aqui. Se você expande a fórmula do logaritmo, cai em primeira aproximação na fórmula do Thomson, mas tem termos adicionais, e a interpretação seria que a massa eletromagnética deveria variar com a velocidade. Essa energia eletromagnética tende a infinito quando a velocidade da carga se aproxima da velocidade da luz. Né? É fácil ver isso, porque aqui no denominador tem C menos V. Quando V tende a C, dali o denominador tende a zero, o logaritmo, né, de uma coisa que tende a infinito também é infinito. Né? Bom, então o Searle e o Thomson vão concluir que era impossível acelerar uma carga a uma velocidade igual ou superior a C. Então começa uma preocupação com a dinâmica de coisas que estão com velocidade muito alta. Essas fórmulas a gente não usa, né? Essa daí a gente não usa. Bom, nessa época, né, a gente voltou agora no tempo, ele não está mais na universidade, ele está antes. Né? Ele ainda não conhecia nada sobre eletromagnetismo, nem pensava em se dedicar à física quando adulto. Né? Começava a se interessar por geometria e ciência por influência de um estudante de medicina, que jantava na casa dele, né, que é o Talmud. Bom, o Maxwell, no livro dele sobre eletromagnetismo, né, 1873, ele havia previsto que as ondas eletromagnéticas deviam exercer pressão sobre corpos, né, quando a luz bate num determinado objeto, ela exerce pressão, tanto sobre corpos refletores quanto corpos que absorvem a radiação. E essa pressão é proporcional à densidade de energia na região próxima à superfície que absorve ou reflete a luz. Bom, como é que a luz pode exercer pressão, que significa empurrar? É um efeito dinâmico da luz. Né? A gente está acostumado a pensar em pressão exercida pela matéria, por uma coisa que está empurrando, por um gás, né? Mas como é que a luz pode empurrar? Se a gente admitir a lei da conservação da quantidade de movimento, a pressão exercida pela radiação prova que a radiação possui uma quantidade de movimento ou um momento mecânico. Né? A gente aceita isso até hoje.
essa conclusão não estava no trabalho do próprio Maxwell, mas vai ser tirada novamente pelo J.J. Thomson, figura central aqui nesse desenvolvimento. Então, em 1893, o JJ vai propor uma relação geral entre fluxo de energia do campo eletromagnético, que é dada pelo vetor de Poynting, né? Isso a gente ainda estuda, né? Esse é o fluxo de energia. Isso aqui, o G, é momento dividido por volume, né? A densidade de momento do mesmo campo, né? Que então depende do vetor de Poynting. A gente também aceita essa equação até hoje, é uma equação central. Bom, nessa mesma época, né, em 96, 97, foi descoberto o elétron, né, como resultado dos experimentais do Thomson, com raios catódicos, e do Zeeman sobre o efeito Zeeman. Né, não é só o Thomson, tem duas coisas paralelas que levaram à descoberta do elétron. O Thomson, estudando a deflexão de raios catódicos em campos elétricos e magnéticos, mediu a razão, e ele e também Kaufmann mediram a razão entre a carga elétrica e a massa dos elétrons para baixa velocidade. Né? Bom, e dentro daquele contexto, então, tinha uma previsão de que talvez houvesse uma massa eletromagnética que variasse com a velocidade. Será que dá para medir? Né? Então, 1898, né? O Lennard vai medir E sobre M para raios catódicos com velocidade de até C sobre 3. Era o máximo que dava para fazer nos experimentos da época, acelerando elétrons mesmo. Né? As medidas pareciam indicar um aumento de massa com a velocidade, mas os dados não eram conclusivos. Então aqui, 1898, tá, 7 anos antes de 1905, o pessoal está procurando variação de massa com a velocidade. 1901, Kaufmann mede E sobre M para raios beta. Né? Então você não está mais acelerando elétrons, mas pegando elétrons emitidos por substâncias radioativas, com velocidades entre 0,8 e 0,9 C. Havia um claro aumento de massa com a velocidade nesses experimentos. Né? O Kaufmann vai procurar calcular esse efeito usando as equações de Heaviside e Seal, né? E os dados experimentais não bateram quantitativamente com a equação. Né? Na época ele vai concluir que 1/3 da massa do elétron era eletromagnética e o resto era uma massa que não variava com a velocidade. Né? Para dar certo, você faz um ajuste. Né? Bom, agora entra um outro teórico importante. Em 1902, ele vai criticar a análise teórica do Kaufmann e vai calcular a massa do elétron não usando considerações de energia, como Thomson e o Seal tinham usado, mas de momentum. Né? Então, considerando o momento do campo que está em volta do elétron, né? E quando ele é acelerado, esse momento aumenta, né? Você pode atribuir uma massa ao elétron. As equações dele também não são as que a gente usa hoje em dia, né? Mas são essas daqui. Ele concluiu que a massa dependeria da força ser paralela ao movimento ou perpendicular ao movimento, né? E dá essas equações aí complicadíssimas. As duas, essa massa longitudinal e transversal, tendem a infinito quando a velocidade se aproxima de c. Né? O Kaufmann analisou de novo os dados experimentais dele usando as equações da massa transversal de Abra. Transversal por quê? O elétron estava se movendo assim, a força era perpendicular e os raios beta se defletiam, então era massa transversal. Né? E agora a concordância foi boa e ele concluiu que era possível considerar que toda a massa do elétron era eletromagnética. Não havia nenhuma massa fixa. Né? Toda a massa variava com a velocidade. Em 1900, o Poincaré vai aplicar à luz o conceito de momento eletromagnético de J.J. Thomson, mostrou que devia ser associada uma massa às ondas eletromagnéticas, se a gente usar a notação atual, uma massa igual a E sobre C2. Né? Ele se baseou numa análise de
luz sendo emitida dentro de uma caixa, sendo absorvida do outro lado, tem a pressão de radiação de um lado, tem a pressão do outro, né? E para o centro de massa da caixa não se deslocar, era necessário que a própria radiação contivesse uma massa. É muito parecido com uma das deduções que o Albert Einstein vai usar depois. Nessa época, né, graças à ajuda do pai de um colega, né, Marcel Grossmann, o Albert consegue um emprego no escritório de patentes de Bern e nasce o seu filho Hans Albert. Né? Então, o primeiro emprego direitinho que ele vai ter. Antes ele dava aula, conseguiu ter aula no colégio, mas vocês sabem como é dar aula no colégio. 1904, o Friedrich Hasenel, que todo mundo conhece, né? Importante físico teórico do início do século, foi professor do Schrödinger, que o elogiava muito, né? Ele estudou o movimento de uma caixa fechada, cheia de radiação. Então você tem uma caixa espelhada, né? Dentro você tem luz, radiação eletromagnética, e você vai acelerar essa caixa. Ele mostrou que a radiação aumentava a inércia da caixa e concluiu que a massa do sistema dependia da temperatura e da velocidade, sendo proporcional à sua energia. No caso, a equação dele tem um fator aqui 4/3, né? A variação de massa é igual à variação de energia dividido por C2 vezes um fator numérico 4/3. Bom, em relação à dinâmica do elétron, né? Quando o Kaufmann e o Abraham haviam feito os cálculos deles, eles supunham que o elétron era uma bolinha e que essa bolinha, ao se mover, continuava esférica, né? O Lorentz vai introduzir a ideia de que os elétrons se contraem na direção do movimento, como qualquer outra coisa se movendo através do éter, né? E aí ele obtém uma nova fórmula para a variação da massa do elétron com a velocidade. Aqui está o fator de Lorentz, né? Isso daqui é constante, e agora sim a gente está chegando perto do que a gente conhece, né? Quando a velocidade tende a zero, a massa se transforma nessa daqui, né? Havia outras hipóteses possíveis, então, ou o elétron mantinha a forma esférica, ou ele se achatava, ou, né? Então, Langevin e Bucherer propuseram que o elétron se achatava, mas ficava com volume constante. Ele se achatava, mas aumentava para os lados. Por que não? Né? Cada modelo levava a resultados diferentes para a relação entre massa e velocidade. Então tinha muitas alternativas na época. Entra novamente Poincaré, né? O Poincaré, 1904, interpreta fisicamente o trabalho de Lorentz, agora com as equações exatas das transformações. Ele estuda a sincronização de relógios, mostra a equação exata, discute dilatação do tempo, a velocidade limite, a imposição de uma nova dinâmica geral. E no ano seguinte, ele escreve os dois trabalhos fundamentais dele. Um foi publicado em 1905, no Conte-Randia, bem resumidinho, e o mais detalhado. Convidaram ele para publicar, infelizmente, numa revista italiana, ele aceitou, e isso só foi publicado mais de um ano depois, né? E lá ele completa a teoria do Lorentz adicionando novidades. Então ele corrige alguns detalhes do Lorentz, proporcionando uma teoria completa da transformação do eletromagnetismo, discute a adição relativística de velocidades, a dinâmica relativística, mostra que as transformações de Lorentz formam um grupo. Quer dizer, se você transforma do sistema 1 para o sistema 2, do sistema 2 para o sistema 3, ou transforma direto do 1 para o 3, dá na mesma, e isso tem uma importância física muito importante, porque, embora para o Lorentz e para o Poincaré as transformações fossem de um referencial parado em relação ao éter para um em movimento em relação ao éter, tanto faz, justamente por causa de constituir um grupo de transformações. Isso é o que o Poincaré mostra aqui. Ele introduz o primeiro invariante relativístico, né? O DS2. Ele explica o fator 4/3 que o Hasenel tinha obtido, introduzindo um novo termo que é a pressão ou tensão de Poincaré, que também afeta a massa.
ele aplica a teoria da relatividade à gravitação para tentar explicar a precessão do periélio de Mercúrio, 1905, mas não dá certo. Não dá certo. Usando relatividade especial, dá um fator numérico diferente. Né? E nesses trabalhos de 1905, ele faz uma análise detalhada das teorias do elétron. Ele conclui que só a teoria de Lorentz era compatível com o princípio da relatividade que ele próprio havia proposto. Então, ele diz, tem todas essas outras possibilidades. Nenhuma delas pode ser verdadeira porque violam o princípio da relatividade. Bom, foram feitas novas medidas da relação entre massa e velocidade em 1905 e 1907 pelo Kaufmann, né? E o Kaufmann vai concluir que não é a equação de Lorentz que é a melhor, é a equação de Abraham. Né? Nessa época, o Lorentz estava nos Estados Unidos dando uma série de conferências, né? E perguntam para ele, bom, então, e agora? Né? Os experimentos novos do Kaufmann são contra a sua teoria. Né? E aí o Lorentz vai dizer, eu estou apresentando a minha teoria. E os experimentos de Kaufmann mostram que a minha teoria está errada. Né? Assim, né? Uma boa. Na verdade, né? O que acontece? O Planck vai entrar aqui na história, ele analisa os dados e concluiu que as medidas eram compatíveis tanto com a teoria de Abraham quanto com a teoria de Lorentz. A análise teórica do Kaufmann não estava muito boa. Bom, então quando Einstein publica seu primeiro trabalho sobre relatividade, em 1905, já existiam o princípio da relatividade, o princípio da constância da velocidade da luz, as transformações de Lorentz para espaço e tempo, as transformações das grandezas eletromagnéticas, equação da variação da massa com a velocidade, relação entre fluxo de energia e densidade de momento, que é fundamental para a dinâmica relativística, e algumas dicas sobre relação entre massa e energia sem uma formulação geral. Né? Então tinha o resultado do Poincaré, tinha o resultado do Raseneur. Né? Esse trabalho do Einstein não tinha um nome, né? Teoria da relatividade, era sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, foi considerado na época como uma mera contribuição à teoria de Lorentz. Era um entre muitos trabalhos que estavam todos estudando a mesma coisa, mas quem que era o dono do assunto na época? Era Lorentz. Né? Continuou a ser durante muito tempo. Né? O Einstein, no trabalho dele, introduziu um modo mais simples de deduzir várias relações da teoria. As deduções de Lorentz-Poincaré são horríveis. Vai estudar aqueles trabalhos, vai ver que é horrível. Nenhum livro didático atual vai incorporar aquelas deduções antigas, enquanto que as deduções do Einstein são muito simples, né? São banais. Além disso, o Einstein vai combater a existência do éter até 1920 aproximadamente. Sinto muito, mas em 1920 tem a conferência dele defendendo o éter. Né? E grande parte da teoria já estava pronta antes dele, e depois ele deu poucas contribuições à relatividade. A relatividade não estava pronta. Né? Faltava bastante coisa. Algumas contribuições foram feitas pelo Planck. Ninguém vai falar, coitado, do trabalho de Planck sobre relatividade, pelo Minkowski, pelo Max von Laue e por outros. Né? Então, Planck, por exemplo, 1907, ele desenvolve a termodinâmica relativística. Nossa, mas no meu livro de relatividade não tem termodinâmica, mas existe. Né? Chegando às transformações de entropia, temperatura, calor, etc. Né? E nesse trabalho ele vai mostrar que a relação E igual a mc2 era apenas um caso particular da relação mais geral entre entalpia e massa. Né? Então, essa equação se reduz a E igual a mc2 quando não existe pressão ou volume. Se você tem um ponto material, volume é zero, então você pode usar E igual a mc2. Né? Minkowski, 1908, vai generalizar o tratamento de Poincaré de quadrivetores, construindo formalismo do espaço-tempo. Né? Em 2005, para quem já estava vivo nessa época e ativo, né? Então se usou o cone de luz como símbolo das contribuições de Einstein.
Então, 2005, ano da física, os trabalhos de Einstein, cone de luz de Minkowski, né? De 1908. Bom, e o Minkowski desenvolveu a teoria do eletromagnetismo em forma tensorial, generalizando os quadrivetores, como está no Jackson, né? É o formalismo mais sofisticado. Na época, o Einstein considerou que esse tipo de formalismo era totalmente desnecessário, sendo excessivamente complicado. Ele publicou um artigo falando isso. Em 1909, Max von Laue desenvolveu a dinâmica de sistemas extensos com formalismo tensorial, na qual o conceito de massa deixa de ter sentido, né? E publicou em 1912 o primeiro livro-texto sobre teoria da relatividade, que foi muito influente. As pessoas passaram a estudar a relatividade a partir daí pelo manual do Max von Laue. O tensor de momento, energia, tensão do Max von Laue permite escrever as equações dinâmicas relativísticas de meios contínuos de forma compacta, né? Basicamente divergente igual a zero. Ponto. E esse tensor foi fundamental para a criação da teoria da relatividade geral. De um lado, na equação fundamental da relatividade geral, a gente tem o tensor de momento, energia, tensão do Max von Laue, né? E do outro, a gente tem um tensor derivado da métrica do espaço-tempo, né? Todo mundo fala só do lado direito que o Einstein desenvolveu, ninguém pergunta quem fez o lado esquerdo, né? É esse senhor aqui. Bom, tanto Planck quanto von Laue mostraram que E igual a mc2 não é válido em todos os casos. A gente sabe que não vale para a energia potencial de uma partícula em campo externo. Por exemplo, tem um elétron se movendo dentro de um átomo. Você não precisa e não pode levar em conta a energia potencial do elétron para calcular a massa dele, senão dá tudo errado, né? Não vale para um corpo submetido a uma pressão isotrópica, aí é a entalpia do Planck, né? E no caso de sólidos submetidos a tensões e torções, o Laue provou que não é possível definir uma massa inercial, deve-se usar o tensor de momento energia. O que significa não pode definir uma massa? Em alguns casos você pode ter um objeto se movendo numa direção e o momento dele não ser paralelo à velocidade. Se o momento não é paralelo à velocidade, não existe um coeficiente numérico que multiplicado pela velocidade dê um momento. Não existe massa, né? Bom, o Einstein passou a usar em 1907 a relação de Planck com a influência da pressão na massa, né? Ele usou na relatividade geral o tensor de momento e energia do von Laue, no entanto ele nunca disse eu estava errado em relação a E igual a mc2, e é por isso que 99,9% dos físicos continuam achando que essa é a relação correta. É um caso particular. Bom, então a criação da teoria da relatividade, né, é uma obra coletiva, dependendo das contribuições de muitos pesquisadores, eu mencionei alguns, né, quase todos eles conhecidos dos físicos, professores e estudantes atuais, né. Às vezes até se reconhece, né, o quê? Que Einstein realizou o seu trabalho apoiando-se sobre os ombros de gigantes, né, que é o título do livro, né? Copérnico, Galileu, Newton, Maxwell, etc. No entanto, quando se afirma isso, reforça-se a ideia de que a ciência é feita por grandes gênios, né? Cada um deles superando o anterior, e não é essa a visão que a gente quer defender aqui, né? O que a gente procurou mostrar é que Einstein se apoiou sobre o ombro de um grande número de pesquisadores, alguns eu mencionei, né? Alguns dos quais totalmente obscuros para a grande maioria dos cientistas de hoje. E a evolução da ciência não é, ela é um trabalho coletivo e gradual, não é individual e instantâneo, né? Aqui nesses dois endereços vocês podem encontrar um certo material em PDF para baixar. Obrigado. Peço desculpas por ter atrasado um pouco, mas a gente ainda tem tempo para discussão. Eu só não vou conseguir me mover aqui. Bom, pessoal, perguntas? Boa tarde, obrigado pela apresentação. Você pode, por favor, falar
Boa tarde. Então, o senhor falou sobre a questão do psicológico do herói no início da apresentação. E a gente sabe que essa questão do crédito na ciência é bem complexa, né? Alguns recebem depois de mortos, outros em vida, mas por outras pessoas. Alguns brigam pelo crédito de suas, que acham que suas contribuições. Como é que se deu esse crédito todo para o Einstein? E por que a gente tem ele como um grande ícone hoje e alguns personagens aí que foram bem importantes pela narrativa do senhor são desconhecidos? Em parte, a história é complicada, mas assim, quando que Einstein se torna famoso? 1919 exatamente, né? E não tem a ver com relatividade especial, tem a ver com relatividade geral, né? Então 1919 é quando são feitos aqueles experimentos de medida do desvio da luz das estrelas no eclipse, pelo Eddington, aquele pessoal todo, né? Os astrônomos ingleses, e uma previsão da relatividade geral é confirmada e o Eddington ele assume o papel de um grande propagandista de Einstein. Até esse momento, o Einstein é um físico que está lá, que é conhecido por alguns físicos, mas não é uma figura popular, né? 1919 ele se torna popular, significa aparece em revistas, em jornais, é convidado para dar palestras na Argentina, no Brasil, no Japão, lugares que não existem cientificamente na época, né? Como esses. Então todo mundo ouve falar, né? E por que o Eddington faz essa propaganda sobre o Einstein? Né? Então veja em Perron, né? Foi uma conspiração dos judeus, Eddington não era judeu, né? Muito pelo contrário, ele era um cristão com ideias um pouco heterodoxas, e ele era um pacifista que durante a Primeira Guerra Mundial, que é quando Einstein está desenvolvendo a relatividade geral, ele vai dizer publicamente: guerra não significa nada em relação à ciência. A gente tem que continuar a respeitar os alemães e os trabalhos deles, né? E durante a Primeira Guerra, enquanto está os alemães bombardeando a Inglaterra, o Eddington, que é inglês, publica o primeiro trabalho sobre relatividade geral, dizendo que é muito importante aquilo lá, né? E quando termina a Primeira Guerra, ele vai organizar essa expedição para medir a deflexão da luz. Então isso tem a ver com a postura religiosa e política do Eddington, pacifista, né? E de querer frisar: a gente não deve misturar a ciência com guerra, né? E funcionou, né? Agora, por que eu estou dizendo que é uma questão de propaganda? Porque outros experimentos na época tinham dado resultados contrários à relatividade geral. O Eddington sabia disso. Ele diz isso no livro dele da época, né? Então, o experimento do redshift gravitacional, desvio para o vermelho da luz emitida por um espectro nas estrelas comparado com a Terra, esse negócio todo, tinham sido feitas muitas medidas comparando as raias espectrais do Sol com as terrestres e não dava o efeito previsto, né? Então o Eddington, no livro dele dessa época, ele vai dizer: provavelmente vai ter que mudar a teoria. Mas para os jornais não é isso que ele diz. Para os jornais ele diz: a teoria foi provada. Então isso é propaganda, né? Propaganda enganosa para alguém que no trabalho científico dele sabe que a coisa ainda está meio duvidosa em 1919, né? E é a partir daí que, uma vez que ele se torna popular, tudo que ele já fez é revisto com um peso diferente, né? E aí a gente esquece do Lorentz, esquece do Poincaré, esquece de todo mundo, enquanto que Lorentz, isso também ninguém fala, né? Ele foi praticamente um tutor para o Einstein durante o desenvolvimento da relatividade geral. Né? Einstein conheceu pessoalmente Lorentz em 1911, durante o Congresso Solvay, né? E Lorentz era a figura, era o grande físico teórico europeu da época, né? E o Einstein fica fã do Lorentz. Então a gente pensa: não é inimigo de jeito nenhum. O Einstein se torna fã do Lorentz
e passa a ir até a Holanda anualmente, visitar o Lorentz e discutir o que ele está fazendo. Tá? Isso ninguém fala. Né? Então, a gente tem aí uma combinação de situações, depois são esquecidas totalmente, se joga o Lorentz no lixo, se joga o Poincaré no lixo, esse negócio todo, foram figuras fundamentais. Né? Então isso faz parte da popularização da ciência e de uma visão bem distorcida do que foi a história. Professor, muitos autores falam em massa de repouso e massa relativística. E vários artigos já falam que não tem sentido em falar dessas duas definições. Eu queria saber como o senhor interpreta essa questão. A massa é uma coisa que é constante, é invariável, ou é variável com a velocidade? A massa nos livros didáticos, Sim. muitos exames de ingresso no ensino superior consideram a massa variável. Qual que é o seu comentário? Eu estou falando desse período do início do século em que todo mundo que está dando essas contribuições está falando como a massa como uma variável. Depende da sua definição. Né? Então, por exemplo, o Lorentz, o Abraham, etc., vão definir massa basicamente como momento dividido por velocidade. A massa é o coeficiente que, multiplicado pela velocidade, dá um momento. Você não pode dividir um vetor pelo outro. Né? Mas é o coeficiente que, multiplicado pela velocidade, dá o momento. Esse coeficiente depende da velocidade, com certeza. Mas você pode definir massa de outras maneiras. Né? Então, tem muita gente atualmente, então eu não estou falando de Einstein, de Lorentz, desse pessoal, para todos eles a massa dependia da velocidade, mas tem muita gente que diz que você só pode definir massa de repouso. Né? É uma escolha, depende da sua definição. Professor, você falou bem alto no slide que tinha um trecho, constava um trecho de uma carta de Einstein para a namorada, Sim. sugerindo a contribuição dela nos trabalhos dele. Sim. A formação dela, eu vi num artigo que era na área de matemática. O senhor tem documentado essa informações sobre essa Ela foi colega dele em Zurich, né? Então era a única mulher que que estudava na Escola Politécnica de Zurich na época. Isso diz alguma coisa sobre a capacidade intelectual dela e sobre a postura pessoal dela de querer enfrentar o mundo masculino e competir em condições de igualdade nessa época. Né? Ele se casa depois com ela, né? A primeira esposa dele. A Mileva, ela aparentemente era uma estudante muito boa, até a época que ela ficou grávida. Isso é uma coisa que até hoje acontece. A primeira gravidez dela foi muito complicada, porque o pai era o Albert, né? Ele rejeitou, eles ainda não eram casados, né? Ele rejeitou essa gravidez, ela voltou para a casa dos pais, teve a filha lá sozinha, ele nem foi visitar, e essa filha depois sumiu. Não tem notícia sobre ela. Então, isso no fim da graduação, ela teve uma série de conflitos emocionais e as notas dela no fim do curso não foram muito boas, né? Mas era uma pessoa que certamente tinha bastante capacidade intelectual. Se ela colaborou ou não no desenvolvimento da teoria da relatividade especial é uma coisa que até hoje se discute porque falta bastante documentação, né? Então tem algumas cartas que dão indícios desse tipo, de que ela estava colaborando. Tem um depoimento de um físico, o Joffre. O Joffre, ele trabalhava na revista Annalen der Physik quando o Einstein submete o primeiro trabalho, né? E o Joffre, ele escreve, assim, como quem não quer nada numa autobiografia, que ele estava lá, ele viu quando chegou o manuscrito, e que esse manuscrito era assinado por Einstein Marit, e que isso era porque, às vezes, os maridos assumiam o sobrenome da esposa. É a interpretação dele. Ele não sugere nada além disso, né? O que é absurdo,
Nunca existiu isso na época dos maridos assumirem o sobrenome da esposa, né? Esse manuscrito sumiu, né? Então, a maior parte dos manuscritos de Einstein existe, né? Estão no arquivo lá em Israel, esse negócio todo. O manuscrito do artigo dele sobre relatividade especial não existe. Houve uma época na década de 50 em que um cara muito rico nos Estados Unidos procurou o Einstein e disse: eu quero comprar o seu manuscrito do trabalho de 1905 para doar para uma biblioteca, e quanto que você quer? Aí o Einstein disse: eu não tenho esse manuscrito. Não, mas eu quero. Você pede quanto quiser, você faz o que quiser com o dinheiro. Aí o Einstein resolveu vender o manuscrito e doar para uma instituição de caridade. Ele pegou a revista impressa, copiou com a letra dele o trabalho e entregou para o cara, dizendo o que ele estava fazendo, mas o cara ficou muito feliz. Então o manuscrito original não existe, a gente não sabe se tinha o nome dela ou não, né? Então tem muitas dúvidas que os historiadores ainda discutem, e tem falta de documentação para chegar a uma conclusão. Eu tinha lido uma certa vez que no ano de 1931 o professor Einstein, em 31 o professor Einstein vai fazer uma palestra e o professor Michelson está na plateia. É onde ele pela primeira vez se encontra com o Michelson. Não sei se isso procede, teria feito um elogio público no início da palestra ao Michelson sobre as contribuições que teriam auxiliado ele na teoria da relatividade. O fato é que mais adiante, em outras entrevistas, até o leito de morte dele, em 55, ele vai ao mesmo tempo afirmando e depois se contradizendo, dizendo que não. O fato é que inicialmente ele tinha dito que as contribuições foram para a teoria da relatividade restrita, e depois ele vai afirmando que só conheceu quando ele vai conjecturar a teoria da relatividade geral. A pergunta que eu faço é a seguinte: esse tipo de movimento dele seria um movimento dessa espécie de... Olha, é difícil interpretar, quer dizer, o fato você tem documentado que ele tem afirmações contraditórias sobre se ele conhecia ou não os experimentos, se foram importantes, se não foram, esse negócio todo, né, ao longo dos anos. Por que ele diz coisas contraditórias? Só perguntando para ele, né? A gente não sabe por quê, né? A única coisa que é muito clara é que ele conhecia os experimentos, sim, desde quando ele era estudante, né? Ele leu o livro do Poincaré que menciona Michelson, ele leu os trabalhos de Lorentz que mencionam o experimento de Michelson e Morley, não tem a menor dúvida de que ele conhecia, mas ele chega a dizer que nem conhecia. Então, sei lá o que estava se passando na cabeça dele nesses momentos. Em outros ele reconhece que era importantíssimo. Boa tarde, professor. Boa tarde. A gente vê que historicamente... Fica em pé, fala bem alto. A gente vê historicamente que o éter vem sendo defendido, e ele chega a ser colocado em dúvida e depois ele volta a ser reforçado. O Einstein, no seu colocou primeiro, nega, mas depois, em 1950, ele é como coisa. Eu queria entender em que momento da história o éter sai da jogada. Quando que ele cai, na verdade? Ah! Estava esperando. Uma conferência de Einstein em 1920. Né? Geschmack der allgemeinen Relativitätstheorie ist ein Raum ohne Äther undenkbar. Undenkbar é impensável. Né? De acordo com a teoria da relatividade geral, um espaço sem éter é impensável. É uma frase fortíssima, e a conferência toda, né, ele vai descrever a história do éter, né, e da relação com a relatividade, e essa conferência é dada na Holanda, e é uma homenagem dele a Lorentz, né, e ele vai dizer que a relatividade geral é o desenvolvimento da teoria do éter de Lorentz, com essas palavras, né? Então,
basicamente, no início, o Einstein recusa a existência do éter, por causa, inclusive, de uma posição filosófica. Não tinha nenhum experimento que mostrasse que o éter não existe. Não é possível fazer um experimento que mostre que o éter não existe, nem naquela época, nem hoje, né? E a posição dele é empirista ou positivista, no sentido de que, se uma determinada coisa não pode ser detectada diretamente, eu não posso incluir isso na ciência. Ele abandonou depois essa posição empirista ou positivista ao longo da vida dele, né? Mas o que ficou para todo mundo foi a impressão inicial, né? Então, a gente associa o éter à negação do éter, né? E se Einstein fez uma coisa legal e se ele negava o éter, porque o éter não existe, a gente deve também acreditar que o éter não existe. É isso, né? Ninguém provou que o éter não existe, né? Isso é uma questão epistemológica, tá? Então, eu posso provar, através de algum experimento, que não tem 5 anjos da guarda para cada pessoa nessa sala? Não posso provar nem que tem, nem que não tem. Não é uma questão que possa ser submetida à experiência, né? E a questão do éter, uma vez que você tem o princípio da relatividade, o próprio Poincaré dizia, né? Se o éter existe ou não existe é uma questão para os filósofos. Deixou de ser uma questão física, né? Mas, o Poincaré continua, é conveniente para uma porção de objetivos eu dizer que ele existe. Facilita algumas coisas, né? Basicamente. Era uma hipótese útil, ele considerava, né? Mas você não pode provar nem que existe, nem que não existe. Então, a questão da negação do éter tem uma série de desenvolvimentos históricos que são complicados. Quer dizer, eu estou dando aqui a posição do Einstein em 1920. O Einstein sofreu uma campanha política e religiosa contra ele na Alemanha, na década de 1920, por parte de pessoas como Lenard, né? Lenard, Prêmio Nobel de Física, esse negócio todo, que eram contra judeus e que diziam que a física tinha que ser uma física pura ariana. Aquele negócio. Que então a teoria do Einstein devia ser rejeitada porque tinha nascido na mente daquele sujeito lá que era judeu, esse negócio, né? E tem abaixo-assinado feito por uma porção de físicos contra Einstein, é uma coisa pavorosa, né? Bom, então, na briga política que ocorre na década de 1920, ocorre uma coisa interessante, que as pessoas, esses que se opõem a Einstein, vão defender a importância do éter, e o Einstein se retrata em relação a isso daqui e volta à posição, não, mas éter não existe, por causa da briga, né? Então a coisa oscila muito, né? A posição dele oscila muito em relação a isso. Na fase dele já velho, ele nunca mais fala nada, nem sim, nem não, muito pelo contrário, né? E a gente não deve pensar, eu vou dizer que o éter não existe porque tem essa citação do Einstein, porque tem outra, né? Tem contrária, sempre, né? Tem um historiador da física, o Gerald Holton, né? Que escreveu um artigo sobre Einstein, tentando dizer qual era a posição filosófica do Einstein. Ele diz, é impossível, né? Por quê? Qualquer que seja a posição filosófica, epistemológica que você quiser defender, você consegue achar frases do Einstein favorável ao que você está querendo defender, e você pode usar como bandeiras, né? Einstein disse isso, mas ele também disse o contrário, né? Então, do ponto de vista epistemológico, não dá para seguir Einstein, porque você vai seguir uma coisa autocontraditória, né? Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz a outra. E muitas vezes acontece isso, então cuidado, né? Não se prenda a uma citação,
Né? Quer dizer, você pode aprender a essa daqui. Né? Quer dizer, não, então é quente e a gente tem que aceitar. Não, nem tem que aceitar, nem tem que desistir. Bom, então eu agradeço. Novamente ao professor.